Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênios 109, é a oração dedicatória do Templo de Kitran. A gente estudou até o versículo 42, então agora a gente vai continuar do versículo 43 em diante. À medida que eu for lendo o versículo, eu já vou explicando. Aqui no 43 diz assim: Ó Senhor, não nos deleitamos com a destruição de nossos semelhantes. Suas almas são preciosas aos teus olhos. Aqui então é um reconhecimento de que toda alma ela é preciosa aos olhos de Deus. E a gente vai ver que ele vai estar falando inclusive daqueles que dos iníquos, inclusive daqueles que expulsaram eles, né, do condado de Jackson. Também vai estar escrito aqui nessa revelação, né? E apesar de toda alma ser preciosa ao Senhor, o versículo 44 diz: mas a tua palavra tem que se cumprir. Ajuda os teus servos a dizerem com o auxílio de tua graça: seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a nossa. Aqui então é uma rendição à vontade de Deus, tá bom? A gente tem que se render, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Olhando, né, pelo que os membros da igreja naquela época haviam passado, eles poderiam estar muito pensando em vingança, né, pelo que está acontecendo. Mas aqui eles reconhecem que toda alma, ela é preciosa aos olhos de Deus, tá bom? E que seja feita a vontade de Deus e não a deles aqui, né? Aqui, quando ele fala, mas a sua palavra tem que se cumprir, ele está falando da destruição dos iníquos. Embora toda alma, ela seja preciosa ao Senhor, a palavra de Deus tem que se cumprir, tá bom? Cada um vai receber de acordo com seus feitos. Por exemplo, aqui falando dos iníquos, ele vai falar no versículo 45 e 46, ó. Sabemos que se quiseres pela boca de sabemos que disseste pela boca de teus profetas coisas terríveis concernente aos iníquos nos últimos dias, que derramarás teu julgamento sem medida. Portanto, ó Senhor, livra o teu povo da calamidade dos iníquos. Permite que teus servos selem a lei e liguem o testemunho, a fim de que sejam preparados para o dia da queima. Então, aqui ele fala da destruição dos iníquos, que grandes calamidades virão sobre eles, e também eles pedem proteção, né? Proteção contra essas calamidades aqui, os que são justos, para não passarem, né, pelos mesmos sofrimentos ali, tá bom? Aqui o versículo 47 em diante, aqui a mensagem vai ficando bem pessoal mesmo, eles vão falando a respeito do sofrimento que eles passaram e buscando, né, força no Senhor e procurar deixar que a vontade de Deus seja estabelecida, né, e não o desejo de vingança, né. Então veja aqui, ó, versículo 47 e 48. Pedimos-te, Pai Santo, que te lembre daqueles que foram expulsos pelos habitantes do condado de Jackson, no Missouri, das terras de sua herança. Retira, ó Senhor, o jugo e a aflição sobre eles que foi posto. Tu sabes, ó Senhor, que eles têm sido grandemente oprimidos, afligidos, por homens iníquos. E nosso coração transborda de tristeza por causa de suas penosas cargas. Então, aqui a gente vê a empatia, né, que eles estavam pelas pessoas que haviam sofrido lá no Missouri, no condado de Jackson, foram expulsos, né, falando ainda sobre os iníquos, né, por que eles fizeram essas coisas, né, por maldade mesmo aqui. O versículo 49 diz assim: Ó Senhor, até quando permitirás que este povo suporte essas aflições e os clamores de teus inocentes ascendam aos teus ouvidos, e que o sangue suba a ti, com testemunho sem mostrares teu testemunho ao teu favor? Aqui, né, a mesma coisa está acontecendo lá em Salmos, né, capítulo 13, quando fala até quando, Senhor, né, esses agravos vão continuar acontecendo, porque eles não recuperaram a terra deles, né? Então, a gente tem que entender que muitas vezes o silêncio de Deus não é o acaso, né? Que Deus está ignorando ou não está ouvindo, mas é uma prova de fé que Ele está dando aqui, tá bom? E apesar, né, de todas as calamidades que eles passaram, o sofrimento por conta dos iníquos, que
usaram esse meio também de expulsar eles, uma estratagema para roubar, para saquear suas casas também. Eles usaram dessa estratagema, inclusive não deixaram, né, tempo hábil para eles saírem. Então era uma maneira deles roubar realmente ali, né, o que eles fizeram. E aqui a gente vai começar a ver, a partir do versículo 50, um equilíbrio, né, da misericórdia, né, com a justiça, tá bom? E aqui a gente vê que eles pedem misericórdia por essas pessoas. Apesar deles terem feito muito mal a eles, eles pedem misericórdia para esse povo. Então vamos lá, versículos 50 e 51. Tem misericórdia, ó Senhor, da turba iníqua que expulsou o teu povo, que eles cessem de saquear. Saquear é roubar, né? Que eles cessem de roubar. E que se arrependam de seus pecados, e se lhe for possível se arrepender-se. Mas se não o fizerem, desnuda o seu braço, ó Senhor, e redime aquele que estabelece como Sião ao teu povo. Então aqui ele fala sobre esse equilíbrio, né, de misericórdia e a justiça de Deus aqui. Que se eles se arrependerem, que a misericórdia seja concedida, né? Será que nós teríamos o mesmo sentimento, né? Depois de tantas pessoas terem nos causado mal, a gente querer conceder, né, que Deus dê misericórdia a essas pessoas, né? Muitas pessoas iam querer que afligi-las, né? Que Deus, a gente vai pedir por justiça, né? Por vingança ali. Mas aqui a gente vê que eles estão com o sentimento correto, né? De conceder a misericórdia mediante ao arrependimento deles aqui, né? Existe outra maneira para eles, né? O versículo 52 diz assim: e se não puder ser de outro modo, ou seja, de outra maneira, para que causa de teu povo não fracasse perante ti, a tua ira, se acenda a sua indignação caia sobre eles, para que sejam aniquilados, tanto a raiz como o ramo, debaixo dos céus. Então, aqui está falando que não tem outro jeito, né? Ou se arrepende e venha a Cristo, ou a destruição é inevitável aqui. O versículo 53, mas caso se arrependam, és clemente e misericordioso, e desviará a tua ira quando contemplares a face de teu ungido. Então veja, né, que o arrependimento é a chave para que não venha os castigos, né? A misericórdia ela vai sobrepor a justiça, tá bom? E aí então esses castigos não vêm, tudo mediante a Jesus Cristo, conforme a gente viu aqui. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o juízo virá sem misericórdia sobre aqueles que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Então, mais uma vez, mostrando aqui esse equilíbrio de justiça e misericórdia, tá bom? E a misericórdia, ela é superior, porque concede, né, que nós possamos ser salvos mediante ao nosso arrependimento aqui. Vamos lá. Aqui no versículo 54, a gente vai ver na oração aqui que também é pedido pelos governantes, né? É uma oração pelos governantes do país e até mesmo pela própria Constituição que existia nos Estados Unidos, ainda existe, né? Mas que concedia essa liberdade religiosa também. Então aqui o versículo 54 diz: tem misericórdia ao Senhor de todas as nações da terra, tem misericórdia dos governantes de nosso país, e que os princípios que foram tão honrosos e sobremente definidos de nosso país, ou seja, a Constituição de nosso país, seja estabelecidos para sempre. Então aqui eu achei linda essa parte deles orar, né, buscando ali, é, é, agradecendo pela Constituição, pelo respeito à Constituição que concedia a eles ali a liberdade, né, religiosa ali. E a gente vê que eles estão orando e agradecendo, mas mesmo com essa Constituição, aconteceu muitas injustiças, né, deles terem sido expulsos de suas próprias terras ali. Versículo 55, lembra-te dos reis, dos príncipes, dos nobres, dos grandes da terra, e todos os povos das igrejas, e todos os pobres,
dos necessitados aos aflitos da terra. Então aqui mostra que o evangelho é para todos, né? Governantes, livres, ricos, líderes, pobres, aflitos. O evangelho aqui ele é para todos. O versículo 56 diz assim: que se abrande o coração daqueles que teus servos saírem da tua casa, ó Jeová, para prestar testemunho de teu nome, e os seus preceitos cedam, ou seja, os seus preconceitos cedam diante da verdade, e o teu povo obtenha favor aos olhos de todos. Então aqui essa oração fala da pregação do evangelho, para que se abrande o coração do povo, né? E quebre preconceitos mediante a verdade, tá bom? Então é isso que ele compartilha aqui. Eu gosto da frase aqui de Sócrates, né, que diz, o segredo da mudança é concentrar-se toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir um novo. Então muitas vezes a mudança não é se concentrar em mudar o que está velho, mas no novo, né, no Evangelho de Cristo. Vamos lá, aqui o versículo 57, né, vai falar sobre esse reconhecimento, que as pessoas possam olhar para os missionários, aqueles que são da igreja, e reconhecer que eles são servos autorizados de Deus. Então o versículo 57 diz: para que todos os confins da terra saibam que nós, teus servos, ouvimos a tua voz e que tu nos enviaste, né? Então é um reconhecimento ali como representantes, né, que as pessoas conseguissem ver como representantes de Cristo, né? Os missionários, as sisters e assim por diante. Versículo 58, que dentre todos esses teus servos, os filhos de Jacó reúnam os justos para construírem a cidade santa de teu nome, como lhe ordenaste. Bom, aqui ele está falando de construir Sião, né? Que é a cidade perfeita, né? Onde as pessoas serão unos de coração, não vai haver pobre entre eles. Então ele fala dessa união. E aqui fala também lá em Apocalipse, por exemplo, lá Apocalipse 21, 2, fala que a nova Jerusalém, a Sião do céu, vai se unir com a Sião da terra. Então precisamos construir essa Sião aqui primeiro. Aqui o versículo 59 em diante, e vou ver aqui, 59. Rogamos-te que estabeleça outras estacas para Sião, além desta, para que a reunião de teu povo prossiga com grande poder e majestade, a fim de que tua obra se abrevie em retidão. Uma das maneiras da obra de Deus se abreviar, ou seja, ficar mais curta, é mais retidão, né? Ter mais templos, dar mais oportunidade, porque até Cristo disse que não virá o fim até que esse evangelho do reino seja pregado a todo povo, nação, língua, a todas as pessoas, tá bom? Aqui quando ele fala de estabelecer outra estaca, né, como aquela, acredito que tem um simbolismo de templo aqui também, tá bom? Então seria construir outros templos em outros lugares também, nesse sentido. Aqui do versículo 60, deixa eu ver, o versículo 60 diz assim: e agora, ó Senhor, essas palavras proferimos diante de ti, com o mandamento de que nos deste, identificamos como gentios. Bom, aqui ele fala do reconhecimento, né, de que como gentios, eles entram para a casa de Israel e passam a pertencer ao povo do convênio do Senhor. Então aqui, do versículo 61, indo até o versículo 67 aqui, aí eu vou finalizando aqui, vai falando da restauração de Jerusalém. Do povo, ele fala tanto do povo de Israel como dos gentios, né, se tornando uma coligação, um único povo para o Senhor, construindo Sião, né, trazendo a Jerusalém do céu, para se unir com a Jerusalém da terra. Então aqui ele traz essa linda mensagem, tá bom? Então, sobre a coligação de Israel. É essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.